Nacional do Trânsito e o tema que foi escolhido para este ano é o seguinte: perceba o risco, proteja a vida. E quando se fala sobre esse assunto, é preciso entender que eu, você, todos nós temos direitos e deveres. Roda a vinheta. De janeiro a agosto deste ano foram atendidos mais de 12 mil casos de acidentes de trânsito nos hospitais de emergência e trauma aqui da Paraíba. No Brasil, a imprudência no trânsito tem causado mais de 40 mil mortes por ano. Os dados, infelizmente, são bem preocupantes e por isso é que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? E aqui no estúdio eu recebo o advogado Petrônio Ataide. Mais uma vez, bem-vindo de volta, viu? Obrigado, Bruna. Bom dia a todos. Bom dia, Paraíba. Vamos entender, né? Porque a informação, a gente levando informação para quem está em casa, a gente consegue minimizar esses dados preocupantes, né? E é importante a gente sempre reforçar que é papel meu, seu como advogado, papel de todo cidadão ter a prudência no trânsito, né? Até para amenizar essa situação e garantir a segurança de todo mundo, né, doutor? Perfeito, Bruna. E realmente todo ano a gente chega na Semana Nacional de Trânsito para cada vez mais focar nesse assunto, porque você acabou de trazer um dado muito importante. Muitos acidentes, mesmo diante de uma pandemia, com muita gente ainda dentro de casa, a gente ainda está vendo muitos acidentes ocorrendo. Então, muito cuidado, muita prudência dos motoristas, né? Dos pedestres também, a gente fala muito dos motoristas, mas também tem que ter a prudência dos pedestres também quando a gente fala de direitos e deveres no trânsito. Com certeza, né? Inclusive, em plena Semana Nacional do Trânsito, ontem mesmo, já foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, vai seguir para sanção presidencial, então podem vir algumas mudanças aí nesse cenário. O que é que pode acontecer? São muitas mudanças. Tem uma que eu vejo como muito positiva, Bruna, que é o caso do motorista que dirige alcoolizado e comete alguma lesão ou até o óbito da vítima. Nesse caso específico, a lei proíbe a mudança da prisão. Você não pode trocar a prisão por um regime mais brando, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade ou trocas de cesta básica. Sim. Por essa nova lei, isso terminou. Então, se ocasionou lesão ou até o óbito da vítima, nesse caso específico, não cabe outro caminho senão a prisão. Mudança bem positiva. Outra mudança que vem com a lei é aumento dos pontos limites para caçar a habilitação, que antes era 20 e agora é 40, podendo chegar a 30, a depender se tem multas gravíssimas ou não. Se tem uma multa que é gravíssima, chega a 30. Nessa situação ficou mais brando, então, ficou né? mais brando, elástico. ficou mais elástico. Outra situação que a lei traz também é a questão dos faróis que de manhã estavam ligados, tinham que estar ligados, Sim. senão eram multados. Essa multa não existe mais. É mesmo? É. Nas rodovias? Nas rodovias, pela manhã, não existe mais multa. É indicado, sim, você, motorista, que dirija realmente com o farol ligado quando você estiver nas BRs, principalmente. Todo mundo já se acostumou, Todo né, mundo se com essa acostumou, história. Mas agora não é mais infração. E outra mudança que eu vejo pessoalmente como muito positiva é o prazo de validade da CNH, que passou de 5 para 10 anos. Ou seja, então a gente não tem que estar indo sempre ao Detran para estar renovando o tempo todo. Então, 10 anos é um tempo bem considerável para você ficar tranquilo. Ainda segue para a sanção presidencial, mas já está valendo. Essas novidades já estão valendo ou a partir de quando? Ainda não estão valendo. A lei, o projeto de lei é bem claro, sabe, Bruna? Após 180 dias da sanção presidencial. Então, se o presidente, por exemplo, aprovar nessa semana, só daqui a 6 meses. Então, a gente ainda tem que aguardar um pouquinho. Ainda não vai entrar em vigor imediatamente, mas 180 dias já chega. Pois é, vamos aguardar então e monitorar como é que vai ser essa situação. Vamos falar sobre uma das principais queixas, né? Seja dos motoristas, pedestres, ciclistas, que é a questão dos buracos nas vias, né? Muitas vezes não estão sinalizados. Se por acaso um desses buracos for a causa de um acidente, a quem a gente pode recorrer, até causar um dano ao próprio veículo, né? Ou até mesmo um dano físico à saúde da pessoa mesmo, né? Do indivíduo. O que é que a gente pode fazer, doutor? De fato, se não tiver bem sinalizado o buraco, não quer dizer que é proibido ter buraco na via, mas se tem buraco na via, Bruna, ele tem que estar sinalizado. Se ele não está sinalizado, ou se não é um buraco comum, porque tem decisões na justiça que dizem, aquele buraco é muito comum naquela via. Se realmente é comum um buraco naquela via, então o motorista já devia estar atento. Mas quando não é comum, tem responsabilidade sim o órgão que
responsável por daquela determinada rodovia. Um exemplo, se o acidente, o buraco for numa BR, a responsabilidade é do DENIT. Se for numa via local, a responsabilidade é da prefeitura. Tem um caso específico que é muito interessante, já aconteceu aqui em João Pessoa, que eram buracos que eram abertos para a rede de esgoto, né, para fazer aquela manutenção de esgoto. Sim. Nesse caso específico, a responsabilidade é da companhia de esgoto, não seria da prefeitura. Então, cada caso, a gente diz no direito, é chato falar isso, mas cada caso é um caso. Nesse caso específico, que a gente fala da pavimentação, a falta, aliás, de pavimentação depois de uma obra da rede de esgoto, essa responsabilidade aqui na Paraíba é da Cagepa, né? Em outros locais da sua rede de esgotos. Então, presta muita atenção por onde você transita. Se for numa PB, por exemplo, sim, a responsabilidade é do DER. Então, cada local tem a sua responsabilidade. Entendi. E ainda falando sobre acidentes, né? Se por acaso esse acidente causa alguma sequela, ainda existe aquela cobertura, o seguro, acho que é DPVAT que chama, né? Isso, Bruna. O DPVAT teve uma grande discussão ano passado, porque o presidente queria retirar o DPVAT, que hoje é um seguro obrigatório, tá? Ainda existe sim, o STF determinou que ainda continuasse o DPVAT e o DPVAT ele serve para algumas situações que haja sequela do acidente ou invalidez ou óbito. São essas 3 situações que tem direito. Para você procurar, o cidadão comum procurar é muito simples, basta ir a uma agência dos Correios e solicitar a cobertura do DPVAT, levando sempre um laudo médico, seus documentos e o laudo médico. Hoje você não precisa nem de uma intervenção de um advogado, por exemplo. Sim. Você sozinho consegue fazer esse requerimento do DPVAT. A gente prefere, né, que ninguém precise passar por essa situação, mas se por acaso passar, existe essa cobertura, né? Doutor, obrigada pela participação. Viu? Tempinho rápido por aqui, mas espero que você volte mais vezes para a gente tirar outras dúvidas, né? A gente está na Semana Nacional do Trânsito, mas claro que a gente estende esse assunto e as informações valem para qualquer época do ano, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Bruna. Até a próxima. Inclusive, gente, hoje é o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito, né? Então, os parabéns a todos esses profissionais, especialmente os daqui do nosso estado, né? Que desempenham uma função tão necessária, né? Ainda mais quando a gente fala sobre esses riscos e os dados tão preocupantes que a gente passou por aqui. E ainda falando sobre trânsito, você usa ônibus, você